Voltamos. Agora o terceiro bloco do nosso programa. Você sabe que participa. Manda sua mensagem. Temos nosso Instagram, Twitter, WhatsApp e... Tô esquecendo o quê? Facebook. Isso. Facebook aí para você participar. Mas você que gosta do Facebook. Tem gente que gosta ainda, né, Vunuvo? Não, Carol, eu não sou muito chegado no Facebook, não. Eu prefiro o Twitter, o Instagram. TikTok. O TikTok dá para passar o tempo. É bom o TikTok. Gente, Vunuvo gosta de TikTok. Daqui uns dias a gente tá assistindo as dancinhas de Vunuvo. Não, eu não faço dancinhas no TikTok. Eu fico assistindo os vídeos lá. Os vídeos que... Muita gente tá lá no TikTok. Inclusive, Carol, o STF tá no TikTok, a Justiça Eleitoral tá lá no TikTok, sempre querendo atingir ali um público que eles não conseguem da forma convencional. De maneira nenhuma, pois é, o público jovem, tem político que já está alerta para isso e já usa, sim, o TikTok ali numa linguagem diferente das demais redes sociais, principalmente do Facebook. Mas a dancinha, Carol, eu deixo pra você que tenho certeza, nas férias você gravou algumas dancinhas aí que vai publicar recentemente. Eu acho que não, viu, Vunuvo? Eu acho que a dancinha que fica mais legal que você tem que fazer, você e José Santos. É verdade. Um beijo pra José Santos, se ele estiver aqui na audiência, está sempre assistindo. Já tem gente concordando aqui no estúdio, viu? Verdade. Que vai dar certo essa dupla aí da dancinha do TikTok. Brincadeiras à parte, tem mais imposto para pagar, né, Bruno? Carol, imposto e começo de ano é sempre assim, né? Ou deixa reservado ali a fatia do 13º ou você vai ter dor de cabeça. Sem ajustes, o Detran divulgou o calendário do IPVA para o ano de 2022. As informações sobre o tributo estão em decreto publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Norte. O Detran do Rio Grande do Norte divulgou o calendário 2022 das taxas de licenciamento de veículos. O valor do imposto não sofreu reajuste, permanecendo em R$ 90, independente do ano ou categoria do enquadramento do transporte. O calendário separa os períodos de pagamento pelo final da placa correspondente a cada veículo. A tabela indica que o primeiro grupo a executar o pagamento será dos veículos de finais de placas 1 e 2, que será feita a quitação nos dias 10 e 11 de fevereiro. Já para o mês de junho, finalizando o calendário, os veículos com finais de placa 9 e 0. Além da taxa de licenciamento de veículo automotor, que é a única que é administrada pelo Detran, a população já pode emitir no site da instituição os boletos bancários relativos ao IPVA e à taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública, que é destinada ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Um outro ponto positivo é a possibilidade do proprietário pagar as taxas no banco de sua escolha. A medida implantada pelo Detran funciona para os débitos referentes ao licenciamento, IPVA do veículo e taxa dos bombeiros. Se o cidadão preferir, ainda pode quitar os débitos utilizando o sistema de pagamento por Pix. Todo mundo se planejando agora, né? Não sei como, da minha parte, viu, Vunuvo? Mas o calendário tá aí pra gente pagar. O que estava planejado era ganhar a Mega da Virada, né, Carol? Não deu certo. Agora... Eu tinha uma lista de metas para 2022. A primeira meta não deu certo e pronto, caiu todas as outras, que era ganhar na Mega Sena da Virada. Seria a solução, porque jogar no bicho, eu realmente também não tenho essa sorte. Mas, Carol, vamos dar sequência aqui? Tá inspirado hoje, viu, Vunuvo? Vamos lá, tem uma informação, e essa informação, Carol, ela é boa porque tem a ver com eleições 2022. Antes de a gente retomar aqui a nossa entrevista com o vereador Pablo Aires, acabei de ver aqui no Instagram do senador Jean Paul Prats, ele escreveu o seguinte: hoje tive o prazer de receber em um almoço a minha querida colega senadora Simone Tebet, que está em passagem pelo Rio Grande do Norte com seu marido. Compareceram também o presidente estadual do MDB, o deputado federal Walter Alves, e o ex-senador Garibaldi Filho. Então, reunião, Carol, política entre o senador Jean Paul Prats, Garibaldi, Walter e a presidenciável Simone Tebet. Então, o MDB junto com o PT num almoço. Será que vai sair uma chapa aí, Carol, para o Senado? Muito provavelmente, viu, Vunuvo? Eu já dou como quase 100% certa essa aliança do PT com o MDB, independente do racha interno do MDB.
Garibaldi já diz por aí que quem manda é o presidente estadual, que é Walter Alves, e que está aí sentado às mesas com o Partido dos Trabalhadores. Acho que vai sair, sim, esta aliança. E a gente vê aí que realmente não existe mais essa ligação do Henrique nas decisões do partido. Vamos ver como é que vai ficar, né? Pois é. Primeiro ele deu uma mergulhada ali depois de todas aquelas questões judiciais e agora que voltou à cena, aconteceu o que muita gente já sabia que existia ali internamente, que era essas discussões e o racha. Agora o rompimento com Garibaldi Alves, ou leia-se Walter Alves, né? Na verdade, Garibaldi tomou as dores de Walter, ontem a gente já falou um pouquinho sobre este assunto. Vamos seguir agora nosso programa. A gente tem gente participando aqui, querendo informações. Mandar um abraço aqui para o Daniel, Zumba Fotografia. Muito obrigada pela audiência e manda um abraço para o vereador Pablo Aires. E a gente tem aqui algumas participações, vereador. O Marcos Galdino, ele pergunta se os vereadores estão fiscalizando as obras da Praça da Rio Branco e que empresa está realizando os serviços, pois quando passo ao lado dessas praças não vejo pessoas trabalhando. Olha, Marcos, né? Olha, Marcos, pessoalmente, não vou ser hipócrita com você, né? Ainda não fiscalizei a obra da Rio Branco, né? Eu tive esse ano todo de uma prioridade muito grande à fiscalização em torno da saúde, né? Então, estive visitando muitas UBSs, UPAs e demais unidades de saúde, como os próprios CAPs, né? Voltados à questão de saúde mental. Fiscalizamos muito relacionado à questão da saúde. Agora, com a retomada, né, do ano na Câmara Municipal, e diga-se de passagem, nós não paramos, não tivemos ainda férias na Câmara, como falamos há pouco, nós vamos retornar com a fiscalização em todas as áreas, né? Como também a questão das escolas, né? Que nós vamos ter a retomada das aulas presenciais, já estamos fiscalizando as unidades de educação e as demais obras, como as praças. Muito bem lembrado o que você está falando, que realmente a gente vê uma lentidão, né, ali, e a gente vai ter o compromisso de fiscalizar e entender o que é que está acontecendo. A gente tem aqui a participação da Margarida do Abolição 4. Ela disse que está ansiosa para vacinar os netos. Está aí, então, Margarida do Abolição 4. Assim que der certo, já vai levar os netos para a vacinação contra a Covid-19 e também contra a influenza. Deve ter levado já, né? Esperamos que sim. E aqui o Luiz Aires, ele agradece ao vereador, ele fala aqui de um apoio que foi dado pelo vereador a ele. E Luiz Aires ainda pergunta por que os outros vereadores não seguem esse bom exemplo de selecionar os assessores. Olha, Luiz foi um líder comunitário que eu conheci lá na Câmara, né? E ele foi alvo de uma agressão verbal por parte de um colega vereador. Então, por isso, nós declaramos mesmo tanto repúdio às palavras do colega vereador, quanto apoio ao trabalho. Eu acho muito importante os líderes comunitários estarem na Câmara levando também as suas reivindicações. Eu também gostaria que a ideia fosse adotada por outros colegas, né, de processo seletivo. É importantíssimo para o gabinete, mas geralmente acontece de que na própria campanha as pessoas fazem já os acordos, né, em torno da campanha para as pessoas que vão trabalhar nos seus gabinetes. Então, esses cargos já ficam comprometidos. Como nós não fizemos, não prometemos cargos a ninguém, tivemos a disponibilidade de fazer essa seleção mesmo por meio de processo seletivo. Recentemente, Carol fez um levantamento aqui, onde vários nomes do Legislativo moçoroense poderiam figurar como candidatos nas eleições deste ano, inclusive o nome de Pablo Aires. E muitas das discussões na Câmara de Mossoró, algumas questões são rebatidas, afirmando ali que só está fazendo isso ou dizendo aquilo porque quer ser candidato. A gente escutou muito durante este ano 2021. Como é que o senhor vê isto lá na Câmara, da possibilidade de muitos serem candidatos, do senhor também, e essa questão de ser destes questionamentos? Só está falando, só está dizendo isso porque quer aparecer politicamente. Olha, Vanuva, eu acho que a primeira coisa, nós não podemos negar a política. A política não é uma coisa ruim.
A política foi tomada por pessoas com má intenções, né? Então, a partir do momento que a gente vê que o ambiente se tornou desse jeito, a gente tem que entrar e fazer alguma coisa. Então, não vejo como algo errado, como criminalizar alguém que quer ser candidato, né? Agora, se o seu discurso se sustenta em coisas de benefício próprio, é uma coisa. Agora, se o seu discurso, se a sua forma de agir se sustenta em defesa de pautas coletivas, em defesa da população, aí é outra coisa. Se isso vai repercutir e lhe dar uma projeção política eleitoral, é reconhecimento das pessoas. Eu, por exemplo, nunca disse que era candidato e o nosso nome aparece nas pesquisas, apareceu nessa última aqui divulgada na TCM, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Eu recebo como reconhecimento das pessoas ao trabalho que a gente vem fazendo na Câmara e a gente precisa, inclusive estar atento ao que as pessoas pedem, né? O que as pessoas enxergam da política, porque as pessoas é quem apontam o caminho que a gente deve seguir. É pré-candidato a deputado estadual? Não, Carol, pelo menos até o momento não, porque não posso dizer isso, porque essa é uma decisão que a gente tem que tomar em conjunto com o partido, né? Então, a gente precisa conversar com o partido, entender quais serão as prioridades e também com as bases, com as pessoas, né? O que é que as pessoas querem e esperam de nós nesse momento. Eu acho que quando você se torna um agente político, você precisa estar disposto a enfrentar desafios. E ora dá um passo à frente, ou ora dá um passo atrás. Então, nesse momento, é um momento que a gente está conversando com as nossas bases, vamos conversar com o partido, entender quais são as prioridades e, no momento certo, a gente vai tomar essa decisão. O senhor concorda com a federação entre PT e PSB? Olha, eu concordo que deve haver uma frente capaz tanto de ganhar a eleição, porque eu vejo alguns políticos da nossa cidade que têm um medo maior do mundo dizer em quem vota para presidente. E eu sou fora Bolsonaro, acho um governo péssimo para o Brasil, né? Então, eu acho tem uma posição clara nesse sentido de que é preciso que os partidos e agentes políticos importantes se unam para que a gente supere esse governo. E não só supere esse governo, para que a gente tenha condições de governabilidade, para que o novo presidente do Brasil consiga avançar as pautas importantes para a população no Congresso Nacional, combatendo as desigualdades sociais, colocando as pessoas nas universidades, abrindo empresas, emprego e renda para a nossa população. Como é que o senhor vê o posicionamento do PSB no estado do Rio Grande do Norte e quais serão as prioridades para os nomes apontados aí para as eleições? Olha, o PSB no Rio Grande do Norte tem a tendência de fazer a manutenção da sua aliança com a governadora Fátima, né? O PSB hoje já tem essa aliança, tem 2 deputados estaduais e 1 deputado federal, vai trabalhar para garantir essa vaga, pelo menos uma vaga de deputado federal novamente, né? Mas isso passa por essas discussões, esses acordos que estão sendo feitos a nível estadual. Então, o PSB está dialogando com o governo e com as demais figuras políticas, né? Nós teremos um encontro muito em breve também com outros colegas do partido, os deputados estaduais, o deputado federal, para a gente justamente entender quais serão as prioridades e como é que a gente pode estar somando esforços, né? Inclusive, eu deixo até o convite das pessoas para conhecerem o partido, o PSB, né, conhecer o que o partido defende, se filiar e participar politicamente, ativamente, né, desse processo, porque a política interfere diretamente na nossa vida. O Silvio, do Santa Delmira, pergunta: você não acha um absurdo um vereador com 8 assessores? São quase 170 na Câmara. Olha, 8 assessores, como é o nome? Silvio. 8 assessores depende do trabalho, né? Eu acho que se você tem um trabalho eficiente e isso volta para a população, o que é que a população quer? Chegar no posto de saúde e ter o médico, ter o medicamento, conseguir fazer seu exame, ter a vaga na escola do seu filho, ter o executivo, ou seja, a prefeitura fiscalizada, ter as obras fiscalizadas, ter independência para fazer isso. Então, eu acho que se você tem um gabinete técnico de pessoas comprometidas com o trabalho público, né, e não de só quero o salário, só quero as benesses da política, eu acho que dá para se desenvolver um bom trabalho com esse número de assessores, né? Mas, infelizmente, se você tem um gabinete que não está comprometido com isso, a população é quem sai perdendo. Nós temos aqui o de Sherman parabenizando o Pablo Aires, diz que é um dos mais atuantes, traz pautas importantes para o plenário. Temos aqui também a pergunta da Juliana. Ela gostaria de aproveitar a ocasião e perguntar se o vereador não sabe dizer quando os aprovados no processo seletivo da educação serão chamados.
Olha, eu estive conversando com a secretária Ubeônia, ela disse que os chamamentos estão sendo feitos gradativamente, né? De acordo com a volta das aulas presenciais e também com as necessidades de cada escola, zona rural, etc. Né? Mas isso realmente é uma decisão da prefeitura, que a gente não tem poder de influência lá na Câmara. Temos 30 segundos agora para finalizar. A Leide Costa, do Liberdade 1, manda boa noite aqui para todos nós. Muito obrigada pela audiência, Leide. E temos a participação rapidinha aqui do... Peraí... Não se identificou, não deixou nome, mas vamos falar aqui. Gostaria de saber se o vereador viu o alagamento na cidade ontem com a chuva, porque, segundo o prefeito, não teve alagamento. Pede para o vereador fazer uma denúncia na Câmara sobre esta situação. Olha, vimos sim o alagamento e estamos denunciando isso, viu? Inclusive, estamos cobrando a discussão sobre o plano diretor da nossa cidade para a gente encarar de frente as questões de drenagem, de arborização, de organização do trânsito da nossa cidade para que isso deixe de ocorrer. Então, não negamos o óbvio. A cidade estava alagada com uma pequena chuva e, infelizmente, com a chuva maior, a gente vai ter uma situação ainda pior. Vereador Pablo Aires, do PSB, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço Carol, Vonúvio, todos os telespectadores. Peço que nos acompanhem nas redes sociais através do Pablo Aires RN. Fique sabendo sobre o nosso mandato e entrar em contato com a gente. Obrigado, seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM HD. Ótima noite e até lá.